Foguetes da Aliança, mais um dia, mais uma terça-feira, semana já começando com tudo, glória a Deus por isso. Hoje é terça, dia de culto, hoje depois do culto nós temos a nossa semana de oração. Então, se você puder estar, esteja presente, vai ser maravilhoso receber mais de Deus, estar juntos com os nossos irmãos, orando e intercedendo pelos alvos da nossa cidade, amém? Então, foco total nisso. Vamos dar continuidade ao nosso job. A gente já estudou sobre Mateus 1 ontem, falamos que Jesus era o ápice das profecias e agora vamos estudar sobre Mateus 2. Mateus 2 traz mais profecias sendo realizadas através da vida de Jesus, amém? Mateus 2 ele conta um pouquinho da história dos visitantes do Oriente, da fuga para o Egito e da volta para Israel. E é maravilhoso esse capítulo, porque esse capítulo é muito rico em detalhes. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre o capítulo, do texto que eu quero trazer aqui hoje para vocês, da mensagem que eu quero trazer hoje para vocês, eu quero te situar no contexto histórico. Essa região, digamos assim, os romanos invadiram essa região e dominaram essa região por volta de 63 a.C. Antes, essa região era dominada pelos Seleucidas, que era uma espécie de reino sírio, digamos assim. E a dinastia de reis que reinava naquela região eram os Macabeus. Esses Macabeus são os mesmos Macabeus citados no cânon católico, ou seja, na Bíblia Católica. No Antigo Testamento existem 2 livros na Bíblia Católica chamados Macabeus 1 e Macabeus 2, que referem-se à dinastia dessas pessoas que estavam nessa região. Mas, por volta do ano 40 a.C., Roma decretou que o rei daquela região se tornaria Herodes Antípater. Ele reinou naquela região durante 40 anos e ele foi pai do Herodes desse texto em Mateus 2. E a gente precisa entender que quando Herodes, o filho, que era chamado de Herodes o Grande, que é esse Herodes do texto, assumiu, ele era um rei extremamente cruel e extremamente paranoico também. Tudo ele achava que queriam tomar o trono dele. Tudo ele achava que era uma conspiração contra ele. A ponto dele matar a sua própria esposa, chamada Mariane, que ela era descendente dos Macabeus, porque ele achava que ela estava tramando um plano para tomar o reinado dele. Ele também matou 2 dos seus próprios filhos, ele matou amigos, ele matou parentes, ele matou pessoas do seu próprio povo com a ideia, com essa paranoia de que estavam tentando tomar o poder dele. E quando a gente olha para Mateus 2, ele já conta no início que visitantes, sábios vieram, comunicaram ao rei, perguntaram sobre Jesus, que era o rei dos judeus. E ali naquele momento ele se viu ameaçado. E quando lá no verso 16 aconteceu que os magos, em algumas versões, os sábios em outras versões, não voltaram a ele para contar, ele deu aquela ordem de matar todas as crianças até 2 anos, porque ele tinha a paranoia de que aquela criança iria destroná-lo, iria tomar o poder dele. Então, ele ficou com essa paranoia, por isso ele deu essa ordem. Então, ele era um cara extremamente cruel. Mas eu não quero focar em Herodes hoje. O que eu quero focar aqui é na história dos sábios. E eles deixam para nós uma revelação maravilhosa. A Bíblia não fala, a Bíblia já quebra essa tradição, digamos assim, essa lenda que nós criamos de 3 reis magos. Se eu não me engano é Baltazar, Baltar e Melquior. Primeiro, a Bíblia não fala que eram 3, a Bíblia não fala que eram reis, e a Bíblia não fala nem sequer o nome dessas pessoas. Então a gente precisa entender isso. Isso aí foi criado pelos homens, não está na Bíblia. A Bíblia fala só de alguns sábios, alguns magos, ou seja, podia ser 2, podia ser 3, podia ser 10, a gente não sabe. Muito se dá porque, como eram 3 presentes, pode ser que as pessoas criaram essa história baseada que cada um deu um presente. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas também não é o nosso foco. O nosso foco está lá no verso 12. Fala o seguinte: quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Olha só que maravilhoso, querido. Deus se revelou através de sonho para pessoas que não eram do povo judeu, que não eram do seu povo. Isso serve para nos mostrar aqui, ou para começar a revelar nesse texto, que tipo de ministério esse rei iria ter. A gente precisa entender que esse rei não iria ser rei apenas dos judeus. Ele era rei dos reis, senhor dos senhores. Todas as terras e gente de todas as terras iriam vir para adorá-lo. E isso prefigura a universalidade do ministério de Jesus Cristo. Jesus ele não veio só para os judeus. Jesus ele veio para a humanidade. E essa universalidade é completada no final do livro de Mateus, em Mateus 28, quando fala do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, vai por todas as nações. Isso é universal, é para todo mundo. Ele não era apenas rei dos judeus, ele era rei de
todos, amém? O chamamento de Cristo, ou seja, ele é universal. A salvação, ela não é universal no sentido de que todos serão salvos. Para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, para uns, ele seria o rei salvador, mas para outros, ele seria um rei justo juiz, que traria a justa sentença no último dia. E por isso que a Bíblia fala lá em Mateus 22:14, também no mesmo livro de Mateus, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que em nome de Jesus você possa tomar a melhor decisão da sua vida, que é viver para Cristo, viver para Deus. Não existe decisão melhor, não existe decisão melhor na vida do que você decidir viver uma vida para Ele, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Deixa Ele entrar na sua vida, deixa Ele governar, deixa Ele dar o direcionamento. Ele veio por amor a você, então toma essa decisão. Não abra mão, amém? A mensagem de hoje é essa, que você possa entregar a sua vida por completo e que Ele possa ser o Rei, o Senhor da sua vida, amém? Glória a Deus por essa palavra, querido, que em nome de Jesus você possa ter sido alimentado, que isso possa ter te edificado e que em nome de Jesus isso possa ter feito a diferença na sua vida para que você possa agir nessa semana ainda. Foco no total no job tem que ser seu alimento, job na veia, não abre mão disso. E outro ponto, desafio da semana, visita 2 pessoas, não abre mão disso. Foco total no relacionamento com Cristo e com as pessoas, porque em nome de Jesus Deus vai te usar para muita coisa ainda nessa geração, amém? Vamos com tudo e tamo junto, hein?